7h51, reflexão do dia. Se você puder pegar a Bíblia, abra sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai falar aos nossos corações, pois a palavra de Deus, ela mesmo diz que é viva e é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus vai falar com você nesta manhã. Se você puder, pegue sua Bíblia, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E vamos ler do versículo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: se você puder, pegue a Bíblia. Se você não puder, abra o seu coração e ouça a palavra de Deus, porque todos aqueles que ouvem e leem, a Bíblia diz que são benditos, são abençoados. Então vamos ler em 2 Timóteo 1, versículo 3, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Iremos falar nesta manhã sobre Timóteo, mas a palavra é mais direcionada aos pais, especialmente às mães, né? Eu sei que a maioria da nossa audiência são de irmãs, a maioria são mães e avós, a maioria, não todos, né? Temos nossos papais e vovôs também, nossos jovens, até adolescentes, né? Que ouvem. A gente ouve um relato mandando saudações para a irmã Judite, dizendo: estamos ouvindo, estamos assistindo, né? Mas a maioria da nossa audiência no programa Mulheres e Seus Desafios são de mulheres, são de irmãs, de mães e avós. E eu queria direcionar essa palavra às Loides e às Eunices nesta manhã. No caso, Loide, vó de Timóteo, Eunice, mãe de Timóteo. Eu queria direcionar essa palavra a você, querida mãe, e você, querida vó. Na verdade, a palavra de Deus, não minha, não é? Mas eu queria antes dizer que esse versículo 7, a gente deixa para outra oportunidade, vai ser outro momento, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Já a gente vai deixar para outra oportunidade. Eu quero me focar no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Queridos, eu queria lembrar os irmãos, as irmãs, né, especialmente, como eu disse, essa palavra é mais direcionada às mães e às avós, mas aos pais também, para falar um pouco sobre Timóteo e sobre o trabalho dessas duas mulheres, Loide e Eunice. E quero dizer aos irmãos que as Loides e as Eunices ainda continuam conosco. E existe muitas Loides e muitas Eunices que fazem a obra do Senhor em suas casas. Timóteo é aquele jovem que Paulo encontra, né, na sua viagem missionária. Quem puder, abra a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. A Bíblia diz assim: na segunda viagem missionária de Paulo, na verdade, né, quando ele vai com Silas, né, Paulo e Silas agora, a primeira Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas. Na segunda viagem, ele encontra, não é, capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio.
Paulo quis que este fosse com ele. E tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Queridos, Paulo encontra Timóteo. Ele diz que aqui, o Lucas, né, que escreve Atos, o médico, né, diz que Timóteo era um discípulo e a sua mãe era judia, no caso Eunice era judia, mas o seu pai era grego. E diz que ele tinha um bom testemunho entre os irmãos lá da cidade de Listra. E Paulo toma-o e leva com ele para essa segunda viagem. Então, agora, a viagem que começou Paulo e Silas, fica Paulo, Silas e Timóteo. Ele era um jovem discípulo e ele tinha um bom testemunho. O que a gente sabe sobre Timóteo é que Timóteo era filho de judia, neto de judia, porém, o seu pai era grego. E também ele não era circuncidado. Não sabemos, não é claro que podemos por inferência entender que o seu pai não queria que seu filho fosse circuncidado. Ele não sabia qual era, o que significava a circuncisão para o hebreu, né? Todo hebreu, a gente sabe, lá no Antigo Testamento, Deus disse a Moisés que deveriam ser circuncidados, melhor dizendo, a Abraão, né? A partir de Abraão e seus filhos, eles deveriam ser circuncidados, né? Deus diz isso a Abraão, exige isso. Aí Abraão vai e circuncida a ele e seus filhos e todos os homens que estavam debaixo da sua autoridade. A partir dali, todo hebreu era circuncidado, era uma marca física que aquele povo era o povo escolhido por Deus. Então, todo judeu, ele era circuncidado. Só que Timóteo não era circuncidado. E nós sabemos o porquê, porque ele era filho de grego. O seu pai era grego. Sua mãe era judia, a sua avó era judia. Interessante que Paulo diz que ele diz, eu desejo, aqui já escrevendo, né? Paulo está na prisão, escrevendo agora para Timóteo. Paulo escrevia cartas para as igrejas e cartas também nominais para instrução, tanto das igrejas quanto dessas pessoas, como o caso de Tito, o caso de Timóteo, que eram as cartas nominais. Paulo escreve e diz a Timóteo, versículo 5, eu trago à memória a fé não fingida que em ti há. Ele diz, eu estou me lembrando, Timóteo, que você tem uma fé verdadeira. Eu estou me lembrando que a sua fé é verdadeira. E ele diz que essa fé habitou primeiro em Lóide, depois em tua avó Eunice, e também ele diz, estou certo que habita em ti. Então veja que foi como é que eu posso dizer? Foi uma fé passada de geração em geração. Primeiro Lóide, como uma judia, ela tem a fé em Deus e em Jesus Cristo, ensina a sua filha Eunice, e ensina a sua fé, e Eunice ensina a fé a Timóteo. Então veja que é algo geracional, passado de geração em geração. E Paulo diz, olha, eu sei que essa fé habita em ti. E depois, posteriormente, a gente sabe, né, depois que ele anda com Paulo, ele é discípulo de Paulo, Paulo instrui Timóteo, Timóteo se torna um jovem pastor, ainda muito jovem, ele se torna um jovem obreiro. E Paulo explica a Timóteo, dá algumas verdades bíblicas. Paulo ensina a Timóteo, né, a desenvolver seu ministério. Ele diz, olha, eu quero te lembrar que você desperte o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. E eu não quero entrar na questão desse desenvolvimento ministerial, mas eu quero falar, como eu disse, especificamente às mães, às avós, aquelas pessoas que são responsáveis por ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, netos, sobrinhos, ou alguém que está debaixo da sua tutela. Muitas vezes a gente acha, queridas, que o nosso trabalho é um trabalho que não vai produzir frutos. Mas eu quero te dizer que a fé que habita em ti, que talvez você recebeu já por herança espiritual da sua mãe, do seu pai, e você está tentando passar para os seus filhos, ela vai florescer, assim como floresceu na vida de Timóteo.
A fé que habita no teu coração, como habitou na vida de Lloyd e de Eunice, você está passando para seus filhos. E isso é muito importante, porque a gente se preocupa com esse legado. Eu sei que, claro, como pais que somos, e isso eu não estou falando só para as mães, né, mas para os pais, no modo geral. Claro que o nosso foco, como mulher e mãe, a gente acaba focando mais nas mães. Mas aos pais, no modo geral, a gente se preocupa, se for possível, colocar o filho numa boa escola, ainda que seja uma escola estadual ou municipal, mas que seja a melhor do bairro que a gente mora. Não é? A gente se preocupa em saber como é que está o desenvolvimento escolar dos nossos filhos. A gente se preocupa em vacinar os filhos, não é? Cartão de vacina, tudo direitinho, completinho. A gente se preocupa em levar os filhos para o médico. A gente se preocupa em vesti-los, em alimentá-los. Mas existe algo superior a isso. É a herança espiritual que podemos dar aos nossos filhos. E eu sei que muitas irmãs têm se preocupado com isso, especialmente no momento em que estamos sendo desafiadas diariamente sobre o ensino que estamos dando aos nossos filhos. Eu me lembro agora a igreja está atenta aos nossos cultos de doutrinas, né? O nosso presidente, pastor Ailton, tem falado muito nos cultos de doutrina sobre família, sobre educação de filho, sobre construção de família, né? Que os irmãos que não estão indo ou assistindo os cultos, busquem no YouTube, não é? Os cultos de doutrina. O pastor Ailton tem se preocupado muito em falar sobre famílias. Quem não estiver indo, procure assistir, procure ouvir, aprender, porque eu entendo que, e tenho certeza, né? Eu não só entendo, eu tenho certeza que Deus está orientando nosso pastor, porque os desafios são muito grandes para nós que somos pais, crentes, tementes a Deus e que ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas eu quero te dizer que o que você está ensinando está no coração do seu filho. E o que você ensinou, se algo aconteceu, seu filho se afastou, a semente está lá. E Lloyd e Eunice foram mulheres que ensinaram. No caso de Lloyd, ensinou sua filha e sua filha ensinou seu filho. Veja a importância do ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos gotejar a palavra de Deus. Goteje a minha palavra. É como se fosse... É algo constante. Não precisa ser de forma agressiva, como uma torneira muito grande, não é? É aberta, que sai molhando tudo. Não precisa ser desse jeito. Pode ser desse jeito, né? Mas com os filhos, com aqueles que estão debaixo da nossa tutela, isso pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser alguém que está debaixo da nossa autoridade, de pai, de mãe, né? Especialmente os pais, que a obrigação é dos pais primeiramente, né? Até para as professoras de escola dominical, né? As professoras de escola dominical que fazem um belo trabalho. Eu me lembro da minha professora de escola dominical até hoje, né? Tia Márcia, está lá em Xande Cruz, esposa do irmão Luciano, né? Tia Márcia, um cheiro para a senhora. Tia Márcia até hoje, guardo no meu coração. E outras tias, né, que tivemos, que eu lembro até hoje, né, de escola dominical, de círculo de oração, dirigente, círculo de oração infantil, irmã Edilma, irmã Vasti, né, na adolescência, irmã Elisane. Eu cito isso porque as pessoas da congregação lembram dessas pessoas que nos ensinaram. Ficou, a semente ficou, germinou, estou aqui. Timóteo também, a semente germinou, Timóteo se tornou um homem de Deus. Eu quero dizer essa palavra aos pais: não desistam de investir nos seus filhos. Nós estamos vivendo num momento tão caótico, em que a família está sendo bombardeada. A família está sendo muitas vezes ridicularizado. O modelo de família bíblico-cristão não é um modelo inventado por nossa mente, é um modelo que Deus instituiu. E esse modelo que Deus instituiu está sendo atacado pelo diabo. Não pensem que é só algo de homens, de leis. Não pensem só na esfera natural e física. Existe um ataque do diabo para destruir nossas famílias. E nós, como pais, como tios, como avós, como tutores, como professores, devemos investir, devemos ser Lloyds, devemos ser Eunice. Mas você pode dizer: meu marido não é crente. Olha, o pai de Timóteo não era crente. Você pode dizer: pai, minha esposa não serve ao Senhor, não conhece a palavra. Porque pode acontecer também.
Mas Lloyd e Eunice, elas fizeram a obra que elas deveriam fazer. Nós temos uma obra para desempenhar, nós temos uma missão. A missão de ser mãe e ser pai, e até de ser avó, de ser tio, não é? É claro que a maior responsabilidade é pai e mãe, mas também nós, como eu tenho sobrinhos e sobrinhas, não é? E sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou conversando sobre a palavra de Deus e tirando dúvidas às vezes, e temos esse ambiente de conversa e dizer, olha, não é assim. E graças a Deus, as minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs estão, né, servindo ao Senhor, ensinando seus filhos, conhecem a palavra. Nem existe tanta necessidade, mas quando estamos juntos e existe algo, eu tenho a obrigação de falar a palavra de Deus para os meus filhos primeiro e para aqueles que estão, não é, debaixo de nossa autoridade. E eu quero encorajar você, mãe, não desista. Parece às vezes que a gente está remando contra a maré, não é isso? Vovó, parece que você às vezes está remando contra a maré, mas vai depositando a palavra de Deus no coração dos teus netos. A Bíblia diz que essa fé era não fingida. Quer dizer que Lloyd e Eunice, elas não falaram, só disseram, vá para a igreja. Porque uma coisa é dizer vá para a igreja, outra coisa é ir para a igreja junto com o menino. Uma coisa é dizer, leia a Bíblia, outra coisa é ler junto. Ontem eu estava lembrando com meu esposo as tentativas de culto doméstico que minha mãe tentava fazer. E às vezes a gente, criança, né? Somos quatro. E a gente acabava rindo, brincando. E minha mãe dizia, minha gente, isso aqui é sério. E a gente, por alguma coisa que acontecia, criança junto, os irmãos sabem como é que é. E eu dizia, meu Deus, como minha mãe foi paciente. Que às vezes a gente ria de alguma coisa. E minha mãe dizia, é sério. E a gente tentava ficar séria. E aquela coisa de criança junto. Mas veja, eu digo, meu Deus, minha mãe, não é? Se esforçou para passar isso pra gente. Tanto é que até hoje, quando estamos com alguma dificuldade, sempre diz, você sabe qual o caminho, é oração, né? E a gente sabe porque a gente aprendeu, porque ela nos ensinou. E veja, queridos, que essa fé não fingida de Timóteo foi recebida por herança, mas ele praticou também. No versículo 15 do capítulo 3, diz assim, capítulo 3 do 2 Timóteo 14, 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância ou desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Paulo traz mais uma vez a memória de Timóteo. Você conhece a palavra desde a sua meninice, desde a sua infância, que você foi ensinado. Então veja que Paulo, mais uma vez, lembra ele, você foi ensinado. Paulo pegou Timóteo já com a base. O que Paulo ensinou a Timóteo foi a questão ministerial, mas a palavra, os primeiros fundamentos da palavra foi Lloyd e foi Eunice. E esse é o nosso papel. Um versículo que a gente fala muito sobre a aprendizagem da palavra de Deus, eu gosto muito desse texto, está em Atos, não é? Melhor dizendo, em Provérbios, já lemos Atos, né? Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, não é? O proverbista diz, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E eu lembro-me que, pesquisando sobre esse texto, eu vi que esse verbo de instruir, esse verbo instruir é do hebraico, shanak, e isso significa, sabe o quê? Não sou especialista, irmãos, em hebraico nem grego, mal falo português, mas eu tive curiosidade para entender de onde é que vem essa palavra, porque instruir não é só falar, mas essa palavra no original traz a ideia, é como se fosse a mãe colocando comidas, fazendo a introdução alimentar dos filhos. As mães de bebês sabem bem o que é isso. A gente, quando começa a introduzir alimento para os filhos, a gente vai colocando aos poucos uma bananinha amassada, uma fruta, né, uma raspinha de maçã, aos pouquinhos, um suquinho de fruta, e aos poucos para ele provar. Às vezes dá um vegetal para ele provar. E essa expressão, instrui o menino no caminho que deve andar, é colocar algo na boca da criança para que ela possa ir testando e saboreando, e ali ela vai pegando gosto. Fala da primeira infância, é dar instrução elementares e basilares para a criança. Lá em Deuteronômio também, Deus diz a Moisés, né, sobre
a lei e a obediência. 6 de Deuteronômio, versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E também escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Então a palavra de Deus era para estar presente no dia a dia daquela família. E eu quero dizer, finalizando, para você, mãe, pai, vô, tio, você que tem se preocupado, como eu tenho me preocupado. Hoje de manhã acordei com essa preocupação desde ontem, dizendo: Senhor, os tempos são tão difíceis, preserva no coração dos meus filhos aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que meu esposo tem ensinado, aquilo que os avós têm ensinado, meus pais e os pais do meu esposo ensinaram. Meu sogro já está com o Senhor, mas muitas vezes, quando ele vinha nos visitar, às vezes ele saía do convívio da sala e ficava com os meninos no quarto. E ele falava curiosidades da Bíblia para os meninos, e os meninos ficavam: e tem isso na Bíblia, vovô? Não é? E eu digo: Senhor, preserva aquilo que nós, pais, os avós, até os tios têm passado, os professores de escola dominical. Eu tenho orado por isso, porque eu sei que o desafio é grande. Mas, querida Lloyd, querida Eunice, deixa eu te dizer algo. Vai colocando na boca do teu filho para que ele experimente. Se você já tem um filho grande e diz assim: eu perdi tempo lá atrás, eu não fiz na primeira infância, eu não conhecia o Senhor. Ou você pode dizer: olha, meu filho, o pai do meu filho não é crente, ou a mãe do meu filho não é crente. Não tem problema, Eunice venceu, Eunice ensinou. E Timóteo se tornou um discípulo, o primeiro de Jesus. Depois ele se torna um jovem obreiro. Não quero dizer que todo filho que vai ser ensinado a palavra vai se tornar obreiro, não é isso, mas eu quero dizer que vai ser um seguidor de Cristo, porque quando Paulo encontra ele lá em Listra, ele diz que ele era um discípulo e tinha um bom testemunho. Isso basta para nós. E se Deus tiver algo a desenrolar na vida do teu filho, aí é com Deus. Já não é mais a sua parte, é Deus que vai desenvolver, se tiver uma chamada, e isso não vem ao caso. Ensina, querida. Goteja a palavra de Deus, vai caminhando com teu filho, vai ensinando. No dia a dia, quando houver alguma situação na escola, pergunte, diga o que ele está, pergunte o que ele está sendo exposto, ouvindo, e você questione, pergunte, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e a gente precisa guardar e preservar a palavra de Deus, e teu filho vai guardar. A Bíblia diz que a gente deve instruir o menino no caminho que deve andar, porque se quando crescer, ele pode até se afastar, mas ele não vai esquecer, ele vai voltar. Você que tem seu filho afastado, não desista, continue gotejando a palavra de Deus. Não é dando aquela, como eu disse, abrindo a mangueira e jogando na cara dele com violência, não. Vai gotejando. Quando teu filho já for grande, se já for um rapaz, uma moça, e se afastou, e toda vez que ele precisar do teu ombro, do teu conselho, você aconselha e diz: querido, querida filha, querido filho, você já é grande, mas eu quero te lembrar que a Bíblia diz isso, isso e isso. E você vai dando aquela gotinha da palavra de Deus, e esse ambiente vai ficar encharcado da palavra de Deus. E um dia teu filho volta para os braços do Pai, porque ele já conheceu a palavra de Deus através de ti, querida Lloyd, através de ti, querida Eunice. Não desista, continue, porque a fé não fingida de Lloyd e de Eunice produziu frutos. E esse fruto foi Timóteo. E depois Timóteo começou a produzir frutos para a glória de Deus. Essa palavra estava no meu coração desde domingo. Eu lendo sobre Lloyd e sobre Eunice, eu percebo e eu peço a Deus que me ajude a ensinar meus filhos. Mas eu peço a Deus que te ajude também, que te capacite, que você não desista de ser bênção para o teu filho e para o teu neto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.